Quando eu criei esse canal, eu inicialmente não tinha o objetivo de que ele teria um conteúdo específico. Não é à toa que se vocês derem uma olhada em todos os meus vídeos, vocês vão encontrar vídeos sobre icebergs, analog errors, o fufu e até uma review de episódio de A Vida Moderna de Roku. Eu tava numa fase meio doida nessa época, mas mesmo nessa minha fase doida, eu nunca imaginaria que algum dia eu traria pra vocês um vídeo de Roblox. Porém, recentemente eu tô gostando bastante de acompanhar conteúdo sobre Roblox, principalmente os de terror. Então, como tudo tem uma primeira vez, eu quis trazer aqui pra vocês os melhores personagens dos minigames de terror do Roblox. Só lembrando que a minha lista eu só vou colocar um personagem por minigame, porque se fosse pra falar de todos, eu ia ficar até amanhã aqui falando disso. Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Começando pelo Seek, que é apenas um dos vários inimigos que estão no minigame Doors. E caso vocês estejam se perguntando por que dentre todos os personagens eu escolhi justamente o Seek. Bem, o motivo é bem simples, eu gostei do design dele. Agora falando sério sobre o personagem, o Seek é uma criatura com forma humanoide totalmente feita por uma substância preta e com um enorme olho que fica onde deveria ser o seu rosto. Agora falando sobre seu comportamento, o Seek pode aparecer no hotel, nas minas e no castelo, mas para o vídeo não ficar enorme, eu vou focar apenas no que acontece no hotel. Durante a gameplay, vários olhos podem ser vistos nos observando pelas paredes, porém o Seek de fato só aparece entre as portas 21 a 40, mais especificamente quando o player chegar até um longo corredor que o Seek vai de fato aparecer atrás dele, dessa vez na sua forma verdadeira. E a partir daí se inicia uma perseguição, onde o player precisa correr por um longo caminho que além de estar cheio de obstáculos, também está lotado de falsos atalhos. Porém, basta apenas o player se guiar pelos caminhos corretos, ele consegue chegar até uma luz no final de uma porta, que se fecha sobre o Seek terminando a perseguição. Após isso, o Seek pode aparecer mais algumas vezes no jogo, principalmente entre as portas 69 a 90. Porém, a gameplay é praticamente a mesma, tendo só algumas diferenças. Blue é o principal personagem de Rainbow Friends. Ele é uma criatura humanoide completamente azul, com uma coroa e dois grandes olhos, com um cis em um deles. Durante as 4 primeiras noites, o Blue vai ser um dos monstros que mais vai caçar o player, geralmente andando por aí procurando o player. E se o player entrar na visão dele, bom, aí começa mais uma perseguição. Mas se o player quiser evitar de se encontrar com ele, ele pode se esconder dentro de caixas ou armários que ficam espalhados pelo cenário. Agora, indo para a 5ª e última noite, ele não será agressivo. Pelo contrário, ele ficará apenas sentado em um palco e não vai perseguir ninguém, a não ser que o player estoure um dos balões que ficam espalhados pelo chão. Aí o Blue começa a perseguir quem estourou os balões. E como nessa noite não tem mais esconderijos, a única maneira do player escapar dele é correndo até uma rampa do outro lado da sala e passa pelo bolo, onde o Blue não consegue acessar. E depois de um certo tempo, todos os players chegam até o topo da rampa, e então o balão desce e estoura, alertando o Blue, fazendo com que ele comece a perseguir todos. E depois que os players correm pela porta de saída, ela se fecha, trancando o Blue do outro lado da sala. Quando isso acontece, o Blue abre as portas trancadas e persegue os players pelas aberturas. E logo antes do Blue conseguir sair das aberturas e correr para fora do prédio, ele é esmagado por uma porta de metal e recua de volta para dentro. Dandy é o principal antagonista de Dandy's Worlds, onde ele atua como um lojista, que pode te vender coisas como skins, personagens, entre outras coisas. E um detalhe interessante é que por mais que o Dandy esteja disponível como um personagem jogável, os únicos que podem realmente jogar com ele são os desenvolvedores do jogo. Quer dizer, ele até pode ser disponível no modo de roleplay, mas no jogo normal, esquece, você não pode jogar com ele. Falando agora de aparência, o visual do Dandy é bastante baseado em uma flor, com diversas pétalas de diferentes cores em volta da sua cabeça. Assim como eu falei no começo do vídeo, durante a gameplay, o Dandy será apenas um NPC que fica dentro de uma loja ajudando os Tons, vendendo itens para ajudá-los a descerem para os próximos andares. Esqueci de falar, mas Tom é como são chamados os personagens desse minigame. Enfim, durante todo o jogo, o Dandy vai apenas ficar na sua lojinha vendendo itens para os jogadores. Porém, caso o player ignore o Dandy, ele vai começar a ficar chateado. Caso ele seja ignorado 4 vezes, vai surgir então o Twisted Dandy, que é uma versão monstruosa do Dandy
Dandy que vai perseguir o jogador. E para piorar, esse monstro consegue te matar com apenas um único hit. E quando algum Toon consegue chegar perto de uma máquina, o Twisted Dandy é instantaneamente alertado sobre essa máquina. E o player precisa verificar se ele está por perto. E caso ele estiver, o player precisa se esconder em algum local, até conseguir completar a máquina e descer para o próximo andar, onde o Dandy vai aparecer na sua forma normal. Ok, até então eu falei de muitos personagens, mas sem dar muito foco na história deles, porque elas não eram tão importantes assim pro vídeo. Porém, no caso da Lana, para explicar a personagem, eu vou ter que falar um pouco da história de Dress to Impress. Mas só deixando claro que o que eu vou falar aqui vai ser um mega zoom da história desse minigame. Não só porque ela é muito grande e complexa, sério, a maioria dos vídeos contando sobre a história tem mais ou quase meia hora de duração, quanto também porque a história ainda está em desenvolvimento. Dito tudo isso, Dress to Impress é um minigame de moda, onde o seu objetivo é customizar o seu personagem de acordo com o tema que é colocado, e assim que a customização terminar, todos participarão de um desfile, onde quem receber mais votos ganha. E entre todos os locais onde você pode customizar o seu personagem, a parte das unhas é a única que possui um personagem para poder nos ajudar. E essa personagem é a nossa querida Lana. Lana, também conhecida como Nail Lady, é uma garota que fica na sala das unhas ajudando o player. O grande porém disso tudo é que além do nome do minigame, Dress to Impress é também o nome da empresa que comanda todo o estúdio de manicure. A grande questão é que a Dress to Impress é uma empresa podre. E ela deixa isso bem claro no diário dela, onde ela descreve como que a empresa a tratava como uma escrava, obrigando ela a trabalhar 24 horas por dia toda semana durante 5 longos anos. E em todo esse tempo ninguém nem mesmo a chamou pelo próprio nome. E toda a situação deixou a Lana bastante irritada. Tanto que no diário ela até mesmo cita que um dia ela sairia da empresa e botaria fogo em tudo. Porém é óbvio que falar mal da empresa não ia acabar muito bem para ela, e de fato não acabou. Pois depois de algumas atualizações, caso você entrasse no minigame, você veria a Lana sentada na sua mesa, como ela sempre faz, certo? Errado. Pois os players notaram que essa Lana de agora tem algumas diferenças da Lana de antes, como o fato dela usar uma calça, enquanto a Lana original usava uma mini saia. Mas o que realmente entregou que essa não é a Lana verdadeira é o diário, que dizia, abre aspas, querido diário, essa não sou eu. Eles me substituíram por algum tipo de doppelganger. A garota sentada na minha mesa não sou eu. Pera, então se essa coisa sentada na mesa é apenas um clone, onde é que está a Lana verdadeira? Bem, a resposta está debaixo dos nossos narizes, literalmente. Porque caso o player vá para a parte onde se colocam os cabelos e tente atravessar o local dos shampoos e cremes, ele cai em um local que se parece muito com um tipo de porão. E dentro dele nós encontramos a Lana presa dentro de uma gaiola. E é óbvio quem foi que aprisionou ela lá dentro, né? A Dress to Impress. E eu vou parar por aqui, porque a partir daqui a história de Dress to Impress vai começar a ficar bem longa e complexa. Então caso vocês tenham ficado interessados em saber mais da história, eu vou deixar aqui na descrição alguns links de vídeos explicando mais a história. E por último nós temos The Intruder, ou O Intruso, que é o principal antagonista do minigame The Intruder. Sim, o nome do minigame é o mesmo nome do personagem. O Intruso é uma entidade completamente escura com 2 olhos grandes e um largo sorriso que abrange todo o seu rosto. E por mais que no jogo ele possa alterar a sua forma, os detalhes principais dele não mudam. E como o próprio nome dele já indica, ele é um tipo de intruso. E por mais que o minigame tenha vários cenários, como a casa, o shopping e o hospital psiquiátrico, o esquema é bastante parecido. Mas nesse vídeo eu vou dar foco só no mapa da casa, que foi o que eu mais joguei, onde o player fica dentro de um local apertado, onde utilizando o sistema de câmeras, sim, isso daí é literalmente uma referência a FNAF, ele precisa ficar observando pelas câmeras onde que o intruso está. E caso veja que o intruso está por perto, o player precisa apagar as luzes e se esconder dentro de um armário, até o intruso invadir a sua sala, dar uma olhada em tudo, não ver ninguém e ir embora. E repetir todo esse mesmo processo por um bom tempo. E outra coisa que eu esqueci de falar é que o jogo também possui uma barra de ansiedade, que aumenta caso você não verifique as câmeras ou se as luzes ficarem muito tempo apagadas. E se a sua ansiedade atingir 100% da barra, o player tem um infarto e morre, perdendo assim o jogo. E com isso eu finalizo o vídeo. Obrigado por ter assistido até o final, redes sociais na descrição e tchau.